Desfazemos, então, a abertura, a mesa de abertura, para iniciarmos as palestras do dia. Palmas para essas mulheres, né? Então, nós vamos iniciar com a palestra Sistema de Justiça versus Direitos Humanos. Vamos chamar à mesa o mediador Murilo Silva, advogado, integrante do IGENTES, bacharel e licenciado em Filosofia pela UFSC, pós-graduado em Administração de Projetos Sociais pela Universidade Gama Filho e chefe de gabinete do deputado Padre Pedro Baldissera. Então, a palavra está com você. Muito obrigado. Alô, todos me ouvem, muito obrigado. É uma grande satisfação contar com todos e todas aqui. Dizer que, apesar de terem ainda muitas cadeiras, porque o auditório é muito grande, se fosse um plenarinho já seria um grande evento, né? As pessoas fixam na foto, mas é um grande evento, independente do número de pessoas, né? Nós temos pessoas bastante representativas do movimento. E dizer que o nosso palestrante, o Eugênio Aragão, ele hoje ainda vai sofrer uma intervenção cirúrgica na coluna. Infelizmente, ele não pôde mexer na data da cirurgia, porque ele está passando muitas dores. E aí mandou uma contribuição, né, para que não passasse em branco, pediu desculpas, evidente, questão de saúde, ninguém pode, né, mandar. Então, apresentando rapidamente, o Eugênio Aragão é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, começou em 78, aliás, começou em 82 e iniciou no Rio de Janeiro em 78 e terminou em 82 em Brasília. Mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos, de 93 a 94, doutor em Direito Internacional, é subprocurador-geral da República aposentado desde 2017, advogado militante, sócio fundador do escritório Aragão Tomás Associados, é conselheiro do Conselho Superior da Câmara Comércio Brasil-Rússia desde 2017, foi conselheiro da República em 2018, membro do Ministério Público Federal de 87 a 2017, ministro do Estado da Justiça em 2016, vice-procurador-geral eleitoral, corredor-geral do Ministério Público Federal, coordenador do curso de especialização em Direitos Humanos ministrado pela Universidade de Brasília, em cooperação com a Fundação da Escola Superior do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios. Foi procurador regional da República, lotado à Procuradoria Regional, onde atuou preponderantemente em matéria criminal e em causas de desapropriação para a reforma agrária. É diretor brasileiro da Conferência Interregional de Direitos Humanos e Sistemas Judiciais, realizado em setembro de 2006, com recursos do Conselho Britânico e da Fundação Ford. Foi docente do curso básico de Direito Internacional Humanitário, ministrado na Universidade da Força Aérea, Centro de Instrução Especializado da Força Aérea. Foi docente do segundo curso de Direito Internacional Humanitário para instrutores militares, oferecido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Brasília. Diretor brasileiro da Conferência Interregional de Direitos Humanos e Sistemas Judiciais, realizado em setembro de 2006. Foi membro do Grupo de Trabalho instituído no âmbito da Secretaria da Reforma do Judiciário, no Ministério da Justiça, para elaborar o anteprojeto de lei sobre crimes de abuso de autoridade. Foi conselheiro suplente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e conselheiro titular do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Presidência da República, onde coordena as comissões especiais sobre direito à moradia adequada e sobre os Guarani Kaiowá. Então, agora, eu coloco aqui à disposição de todos a palavra do ministro Aragão. Obrigado. Queridos amigos, queridas amigas,
Bom poder falar com vocês, mas eu fico com pena ao mesmo tempo de não estar aí fisicamente com a turma toda, com esse maravilhoso público. Mas, infelizmente, razões de ordem médica me impedem de sair de Brasília e ir aí para Florianópolis agora. Quando eu aceitei o convite, a situação era outra. Eu agradeci imensamente a honra, ao Murilo, que me trouxe esse convite. Ele é assessor, chefe de gabinete do deputado Padre Pedro, também uma pessoa maravilhosa. Eles que me trouxeram esse pedido, mas infelizmente não estou em condições de atender vocês por hora. Espero poder fazê-lo em breve, quando essa cirurgia e seus efeitos estiverem superados. Eu marco com o Murilo ou com alguém aí, talvez a gente fazer um encontro para eu poder conversar com vocês aí do Instituto Ingentes. Eu sei que muitos de vocês se inscreveram para me ouvir, então também não quero deixá-los sair completamente de mãos vazias. Eu vou falar um pouquinho do tema, né, sobre os direitos humanos e as instituições jurídicas. Vamos lá. Esse tema, direitos humanos, para mim, pessoalmente, é muito caro, porque desde que eu entrei no Ministério Público, foi praticamente a tônica do meu trabalho. Trabalho com populações indígenas, trabalho com violência no campo, né? Enfim, foram várias frentes em que eu atuei, e depois ainda fui, como professor de Direito Penal da Universidade de Brasília, fui conselheiro do CDDPH por um mandato, até o conselho ser praticamente extinto. Pouco antes eu saí, porque eu fui ser ministro da Justiça, e como ministro da Justiça não era compatível ser ao mesmo tempo conselheiro do CDDPH. Mas para mim um tema muito caro. O que são direitos humanos, né? Esse tema, ele tem um apelo muito grande. Tinha um colega meu, quando eu trabalhei no Timor-Leste, um colega meu alemão, que ficava com raiva que a gente era da área jurídica e tinha que arrumar dinheiro para reconstruir os tribunais. Enquanto isso, uma amiga nossa australiana, que era a chefe do Departamento de Direitos Humanos da administração provisória no Timor-Leste, ela andava com chapéu e voltava com o chapéu cheio, né? E a gente sempre com o chapéu vazio, porque quem é que quer investir em prisões? Quem é que quer investir em tribunais? Quem é que quer investir em Ministério Público? Agora, investir em direitos humanos, como ele dizia, human rights are sexy, né? Portanto, é uma expressão que tem muito apelo. Mas o que são direitos humanos? Direitos humanos, na verdade, como conceito operável, ele tem uma evolução. Vamos dizer, eu vejo eles como uma palavra de ordem, de início, a Revolução Francesa, e aos poucos ele vai se traduzindo em obrigações mais concretas, né? Até no constitucionalismo moderno ele vir a ser completamente positivado como direitos fundamentais, né? Então tem toda essa trajetória da palavra de ordem vamos dizer, ao soft law, depois ao direito dos tratados e, finalmente, também como direito positivado doméstico nas garantias fundamentais, que muitas vezes espelham essas declarações de direitos internacionais, né? Só que muitos estados só conseguem operar efetivamente as garantias internacionais dos tratados internacionais quando elas estão positivadas dentro do seu ordenamento jurídico. É mais ou menos que nem muitas vezes tratados que criam crimes, né? Por exemplo, a Convenção da ONU contra a Tortura, né? Ela criminaliza a tortura,
mas ela só pode vir a ser aplicada pelo Estado se o Estado positivar o crime de tortura dentro do catálogo dos seus tipos penais, né? Portanto, um tratado internacional por si só não tipifica crime, portanto, não torna um crime persecuível pelo Estado, né? E isso também, portanto, implica numa implementação insatisfatória dos tratados internacionais de direitos humanos, né? Quando isso acontece. De qualquer sorte, nós temos nessa passagem dos direitos humanos como palavra de ordem até a sua positivação, né? Nós temos um trajeto muito interessante, né? Porque o que acontece? Como palavra de ordem, os direitos humanos foram vencedores. A Revolução Francesa venceu, com todas as suas contradições. E aqueles que antes estavam na rua jogando pedra em cima dos guardas de Sua Majestade, de um dia para outro entraram nas repartições públicas, viraram Estado, né? E quando você atravessa a rua da massa para o Estado, né, acontece uma transformação em você também. O Estado, ele burocratiza esses direitos, ele precisa burocratizar. Burocratizar no sentido weberiano, né? Racionalizar o poder, né? Racionalizar a máquina do Estado. Então ele precisa burocratizar. E na hora que ele burocratiza, o que ele faz? Ele recorta, ele coloca exceções, ele objetiva o destinatário, né? Então ele vai reduzindo aquela coisa que antes era genérico e disforme para algo muito mais preciso, né? E isso é um processo lento, porque passa muitas vezes por uma pressão internacional dos estados fazê-lo hoje, né? Principalmente quando há conferências diplomáticas para adotar um tratado internacional, como por exemplo o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, né? O Estatuto de Roma. Esse daí, enfim, impôs uma conferência internacional. Depois disso veio a sua parte de ratificação pelos países. Somente quando, salvo engano, 130 países ratificaram, aí então pôde a Assembleia dos Estados Partes fazer então a sua assembleia e fazer a sua sessão e escolher os juízes e o primeiro procurador-geral, e aí o tribunal começar a se organizar. E o tribunal ainda hoje está muito fraco, né? Então esse é um processo demorado, e até os estados então elaborarem as suas normas domésticas para poderem colaborar adequadamente dentro de um procedimento legal previamente estabelecido com o Tribunal Penal Internacional, dura outro tempo. O Brasil, por exemplo, até hoje não adotou nenhuma lei de cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Ou seja, o Brasil é parte do TPI, tem juízes, já teve uma juíza no TPI, mas até hoje o Brasil não teria como plenamente atender um pedido do TPI, porque não faltou a legislação doméstica. Quem é que vai cuidar de entregar alguém para o TPI? Porque a entrega para o TPI não é uma extradição, é a entrega para um tribunal de que o Brasil faz parte. Então, teoricamente, poderia ser qualquer juiz. Cabe um juízo perfunctório, antecipador, para verificar as regularidades formais e irregularidades formais do pedido, ou não cabe? Tem que ser automático. Se é um mandado de prisão, ele tem que ser automaticamente cumprido. Tudo isso não está esclarecido, né? Então, por exemplo, se o presidente Putin vier ao Brasil, né, ele vai ser preso? Em princípio, o Brasil está com dificuldade de atender a essa norma, né? Porque não tem nem lei que regule como eu vou cooperar com o tribunal, quem é a autoridade competente para cooperar com o tribunal,
né? Tudo isso são questões que o legislador deveria já ter respondido há muito tempo e não respondeu até hoje, né? E isso vale também para os crimes inscritos no Estatuto de Roma. Nós, até hoje, no Brasil, nós não catalogamos os crimes contra a humanidade, não tem nenhuma tipificação dos crimes contra a humanidade, do crime contra a segurança internacional, né? Crimes contra a paz, não temos. Nós temos genocídio, né? Isso nós temos, mas não temos, e temos os crimes de guerra, mas não temos nem completamente, já não temos plenamente, nem sequer as 4 convenções de Genebra plenamente implementadas. Então, é uma situação de extrema fragilidade, né, quando a gente fala de direitos humanos. Mas deixando isso para lá, essa parte das instituições que tem que aplicar os direitos humanos, normalmente quem o faz é o Estado, e se o Estado deixa de fazer, aí sim abre a possibilidade de um organismo do tratado, uma organização internacional como as Nações Unidas, né, poderem então colocar o seu bedelho naquele assunto, né? Em princípio é o Estado que é o agente primário de implementação dos direitos humanos, né? Agora, o Brasil tem suas dificuldades concretas, muito específicas nisso daí, né? Porque nós somos contumazes violadores de direitos humanos por conta do tipo de sociedade injusta que nós temos, né? Nós sabemos que o aparato policial penal brasileiro, aparato persecutório, é um aparato, sobretudo, voltado para reprimir pobre. É um aparato feito para colocar o pobre, aspas, no seu lugar. A polícia brasileira é um resquício dos capitães do mato. Elas sabem contra quem elas têm que agir, né? Principalmente tratando-se de polícia estadual e de guarda municipal. Elas sabem com quem eles podem mexer, com quem eles não podem mexer. Aquele mesmo policial que para um Fusca velho na Ceilândia, aqui em Brasília, e manda todo mundo descer do carro, mão na cabeça, vagabundo, encosta na parede, e sai lá revistando de uma forma estúpida as pessoas, é aquele mesmo guarda que numa batida, no plano piloto, onde só tem gente de classe média alta e classe média, né, vai chegar, boa noite, cidadão, tudo bem? Eu poderia, por favor, ver os seus documentos? Mostra, por favor, a sua carteira e os documentos do carro. Aí você mostra para ele. Tá tudo em ordem. Olha, dirige com cuidado, tá? Muito obrigado, cidadão. Pode ir. É o mesmo policial. O mesmo policial lá se comporta de um jeito, cá se comporta de outro jeito. Na Ceilândia é um policial, né, da Birmânia, e aqui no Brasil, aqui em Brasília, no plano piloto, é um policial da Suécia. O mesmo policial. Então isso faz com que o Brasil se torne freguês frequente dos órgãos de monitoramento internacionais, que fazem severas críticas a nossa atuação na área de direitos humanos. Nós tivemos, nos primeiros governos Lula, 2 conferências nacionais de direitos humanos, os planos nacionais de direitos humanos que saíram deles, que eram muito específicos e traziam muitas metas muito claras. E hoje, infelizmente, eu tenho às vezes a impressão que essa área de direitos humanos está muito apagada, nesse governo, no terceiro governo Lula. Eu acho que teríamos que, talvez, como sociedade civil, cobrar uma nova Conferência Nacional de Direitos Humanos para a gente revisitar esses planos, as suas metas, né? E, sobretudo, para a gente fazer uma crítica do que está acontecendo. A nossa polícia, nos últimos anos, se bolsonarizou, né? E isso torna as coisas muito mais difíceis, essa recusa sistemática de usar a câmera, por exemplo, que é um absurdo. Em qualquer país do mundo, o policial usa a câmera.
só no Brasil, que não quer usar, é uma prerrogativa de não ter a sua imagem comprometida. O que é isso? Então o cidadão fica entre a palavra do policial e a palavra dele, que o policial não quer mostrar a câmera. Eu acho até que a jurisprudência deveria ser mudada nesse caso. A palavra do policial é sempre de se levar, de se duvidar sobre ela, se a câmera estava desligada. Você sempre deverá, então, dar mais valor ao que diz a vítima do policial, portanto, a pessoa que o policial apreendeu, do que o policial, porque ele estava com a câmera apagada. Então, isso são questões que a gente tem que discutir. Está mais do que na hora de fazer essa Conferência Nacional de Direitos Humanos aqui no Brasil, para a gente colocar em dia e revisitar todas aquelas metas que nós tínhamos, né? Porque direitos humanos, ainda que seja a missão fundamental do Estado, a sua proteção, o Estado, ao mesmo tempo, também é seu principal violador. Porque direitos humanos são violados por agentes do Estado, seja ele de uma forma direta, seja ele em, vamos dizer, dentro de uma eficácia horizontal da norma, ou seja, dentro de vamos dizer, quando o Estado deixa de agir satisfatoriamente para impedir que particulares, né, violem os direitos do outro, como por exemplo violência doméstica, como por exemplo trabalho escravo, que na verdade é um particular que está ali produzindo o ato violador, mas o Estado é que responde por ele, porque o Estado não está tomando as medidas necessárias para evitar que haja trabalho escravo, para evitar que haja violência doméstica, né? Então, isso é o que a gente chama de eficácia horizontal das normas protetivas de direitos humanos, quando a violação se dá no mesmo plano e não no plano hierárquico do Estado e do cidadão abaixo dele, né? Que aí então seria a eficácia vertical, né? E isso daí é algo que a gente precisa realmente discutir muito, porque as coisas pioraram muito nos últimos anos, né? Portanto, é uma coisa que eu venho propor aí a vocês, como sociedade civil, aqui no Instituto Ingentes, é discutir a questão de uma nova Conferência Nacional de Direitos Humanos com uma nova versão do Plano Nacional de Direitos Humanos. E agradeço mais uma vez ao Murilo e ao Padre Pedro. Muito obrigado. Agradecemos então ao ministro Eugênio José Guilherme Aragão pela sua exposição.